Bom dia meus amigos do Reflexões Psiquiátricas. Hoje a gente vai conversar numa live aos sábados, sábado de manhã. Parece que funciona bem, muita gente gosta, né? Dani, bom dia. Ricardo, bom dia. Andréa, bom dia. Parece que sábado de manhã é um bom horário, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu sempre coloco uma musiquinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje a gente vai falar de álcool e vale a pena conhecer. Então a gente já conhece, né? Essa é a abertura dos quadros de uma exposição do compositor russo Mussorgsky. Muito lindo, né? O Mussorgsky foi um dos grandes compositores russos clássicos, muito antes de Tchaikovsky, né? Rimsky-Korsakov, Borodin, Balakirev, e chama Quadros de uma Exposição. E eu estou colocando isso porque o Mussorgsky, olha que lindo. Rubens, bom dia Rubens, prazer em te ver. O Mussorgsky foi um grande compositor russo, mas que faleceu e teve SIDA. Como vai você? Esse ano tem Quebra-Nozes, não tem? Estou esperando assistir o Quebra-Nozes. O Mussorgsky teve uma vida muito sofrida. O Dr. Corsato não conhecia, não conhecia e não sei, viu? Foi resolvido cedo demais, não é? Há uma leitura muito mais aprofundada e muito mais política desse crime. Eu não conhecia, mas lamento demais, e eu fiquei surpreso. Eu espero estar falando a mesma coisa. Fiquei surpreso com a rapidez com que esse crime foi resolvido. Marielle ainda espera por justiça. Cadê a minha convidada? Ah, chegou. Conajuda, né? Conajuda, vamos lá. Conajuda. Ela não chama Conajuda não, mas vamos lá, vamos ver se é isso. Vamos ver se a Fernanda Hanum aparece aqui para falar comigo. Ah, sim, o tema da live, psicoterapia, no alcoolismo, dependência do álcool e outras drogas. Para que a psicoterapia? Cadê a nossa amiga? Conajuda, cadê você? Fernanda. Então, vamos tentar de novo? Nós vamos falar com uma especialista, com uma terapeuta que trabalha especificamente há muitos anos com dependência de álcool e drogas, e nós tivemos uma conversa sensacional. Eu acho que ela tem algumas coisas muito legais para contar para a gente. Eu estou te convidando, eu não sei o que é que está acontecendo. Não sei o que é que está acontecendo. Esse negócio de desativar selo. Isso é um trabalho puramente diletante. Acho que ela entrou. Pronto. Pronto, mas eu não te vejo. Não? Não, eu vejo assim um monitor. Você Ué. precisa virar a câmera. Ah, melhorou bem. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Taki? E você? Tudo. Vamos. Eu não sei se o meu som tá legal, se o teu som tá legal. Se alguém puder aqui confirmar. Eu achei o teu som
cortaram a minha cabeça aqui. Peraí, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu tentar subir um pouco mais aqui, tá bom. O meu som tá bom para você? O seu tá. Tá E o tudo meu tá ótimo? bom? Tá legal, ótimo. Tá ótimo. Helena, obrigado. Bom, Fernanda, primeiro, obrigado. Dri Vargas, obrigado por estar aqui. Fernanda Hanum, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Você é psicóloga clínica organizacional, você é especialista em dependência química pela Unifesp, né? Você é professora do curso de aconselhamento de dependência química, né, da Faculdade Paulista de Ciências de Saúde, e você me contou um pouco da tua trajetória. Você tem uma trajetória institucional também grande, trabalhando com álcool e drogas. Então, a gente se encontrou no congresso da ABAD e eu fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite. Eu que agradeço esse convite, uma honra enorme estar aqui com você. E vou contar um pouquinho da minha trajetória Calma, eu não institucional. perguntei nada. Ah, tá bom. Calma. Você sabe que a primeira coisa que a Fernanda falou hoje de manhã foi assim: ó, vê se não toma vinho na nossa live, viu? Vai pegar mal. Bom, mas começar a tomar vinho às 10 da manhã é critério diagnóstico de que a coisa tá mal, não é? Com Tá bom. certeza. Então, agora sim, agora eu pergunto para você: qual é a tua trajetória? Como é que você chegou a essa área específica que você trabalha hoje? Se apresenta um pouco. Bom, eu comecei trabalhando na TAM, na época era TAM, em 2004, fazendo treinamentos para os funcionários, para eles lidarem com situações de crise, atenderem os outros funcionários, vítimas de acidente, passageiros, sobreviventes, familiar de passageiro que faleceu, enfim. E a gente pegou o acidente de 2007, né? Um avião que caiu aqui no aeroporto de Congonhas. Fiquei trabalhando com isso há alguns anos e depois cansei e acabou que surgiu uma vaga para a área da saúde no programa de álcool e outras drogas, que ainda não tinha uma lei, mas que as empresas começavam a se mexer nesse sentido, porque existiam legislações internacionais e países europeus, Estados Unidos, Austrália já tinham essa legislação, e eu fui fazer isso, acabei entrando num processo seletivo e passei para essa área de álcool e outras drogas, dentro da TAM. Então, implementamos um programa de prevenção e tratamento para 15 mil funcionários na época, com treinamento, exame toxicológico aleatório, né? E tratamento para esses funcionários. E aí eu me apaixonei pela área e fui fazer a pós-graduação na Unifesp. E desde então, eu tenho então eu saí da TAM em 2014, tenho uma consultoria, então presto serviço para as empresas, principalmente da aviação, terceirizadas, administrações aeroportuárias, e atendo também pacientes com dependência química. Queria agradecer a entrada da minha querida camarada Ana Paula Bernardes, que ontem me ofereceu um presentão de assistir uma exposição maravilhosa, que vai virar um trabalho social muito legal. Escuta, eu há muito tempo fui dar uma lida, e eu fiquei surpreso que a questão de álcool, de drogas, é uma questão importante na aviação, não é? Eu pensei que fosse algo absolutamente raro, né? A gente depende disso, mas é uma questão frequente, não é? Então, a gente, quando começou a fazer o programa, né, e começamos a fazer algumas estatísticas, e a gente percebeu o seguinte: não tem mais usuários de álcool ou de outras substâncias mais do que na população geral. Não. É a mesma coisa. Né? Então, na população geral já é muito frequente. Já é muito frequente, né? Mas não é porque é piloto, ou porque está na aviação, porque é tripulante, que ele bebe mais ou usa mais droga. É a mesma coisa. A situação é a seguinte: eles exercem uma função extremamente de risco, né? Então, eles não podem usar. Então, essa cultura
a gente teve que ir inserindo aos pouquinhos, né? Falar para um piloto que ele está lá em Maceió, né, bebendo cerveja na beira da praia e ele vai assumir um voo dali 3 horas, que não pode mais, é uma mudança de cultura, né? Então é isso. Não é que ele não pode beber com um intervalo de tempo razoável, né? Para que ele não coloque em risco a vida dele nem a vida das outras pessoas. E assim a gente foi fazendo, né? Mudando essa cultura. Então hoje, praticamente, o que temos 10, 12 anos de legislação quase, essa cultura já mudou. Então quase a gente não vê funcionário que trabalha na aviação com um exame positivo para substância psicoativa. Desculpe, Né? a gente está saindo um pouquinho, mas você É. falou de uma legislação, eu não sei que legislação A é essa. legislação da ANAC, que foi publicada em 2011, obrigando as empresas aéreas, chama RBAC 120, é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Ela foi publicada em 2011 e obriga as empresas aéreas, as administradoras aeroportuárias, que antigamente só tinha Infraero e hoje estão todas privatizadas, né? Infraero deve acabar em breve, e todas as terceirizadas que têm funcionário em atividades de risco, elas têm a obrigatoriedade de implementar esse programa com exame toxicológico, inclusive exame toxicológico prévio. Então, não pode contratar um candidato para uma função de risco se ele tiver um exame positivo. É pré-requisito para o processo seletivo. Uhum. Né? Então, isso, o que foi acontecendo? As pessoas começaram, quem quer trabalhar na aviação hoje sabe que não pode usar a substância. Então, ele tem que fazer uma escolha. Né? Ou ele usa e vai trabalhar com outra coisa, ou ele não usa porque ele quer seguir uma carreira na aviação. Não me fala em privatizar, que eu já fico nervoso, né? Ontem a Paula, eu e uns amigos estávamos conversando, esse negócio de privatizar a Sabesp, privatizar, eu já fico nervoso, já fico bravo aqui. Mas já que a gente estava falando de o quão frequente qual é a prevalência? Quer dizer, qual é a frequência de... Já não se fala mais de dependência de álcool, né? Problemas ligados ao uso de álcool. Qual é a frequência na população disso? De álcool, temos 12% no Brasil, que é mais ou menos igual à população mundial. O crack a gente ganha, né? Nós estamos lá no primeiro lugar, no ranking do crack. Somos o país que mais usa crack. Crack é um problema de saúde pública aqui. Assim como opioides nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, crack, estima-se mais ou menos 1%, 1,5% da população brasileira. Maconha é a substância ilícita mais consumida no mundo todo. Então, no Brasil, no último ano, o último estudo que a gente tem de 2019, isso deve ter aumentado com a pandemia, né? 7,7% das pessoas usaram no último Quanto? ano. 7,7% de brasileiros usaram no último ano, antes de 2019, né? Então, usaram no último ano. E a gente tem de droga ilícita 3,5% de pessoas dependentes de droga. Então, dependente quando a gente já está falando não de um usuário ocasional, não de um usuário que experimentou, que usou uma vez no último ano. A gente está falando de pessoas com dependência de todas as drogas ilícitas. O meu querido amigo Ricardo Rau, Ricardo, vou brincar com você. Você é um dos últimos exilados no Brasil. A hora que você voltar para o Brasil, a gente vai ter que estender um tapete vermelho para você, né? E cantar um samba, fazer um monte de bem-vindo. Ele disse que tem um filme com Denzel Washington, exatamente sobre drogas e aviação. Você conhece esse filme? O Voo. É ótimo esse filme. E quem é o usuário de drogas? Quer dizer, eu fiquei surpreso com os 12%, achei que era um pouco menos, na pandemia deve ter aumentado, mas quem é o usuário de drogas? Tem um perfil específico? Então, todo usuário, eu falo o seguinte, o dependente de drogas, ele necessariamente ele foi um usuário, né? Ele foi um usuário ocasional. Nem todo usuário ocasional vai se tornar um dependente, né? Depende de uma série de fatores. Mas como ele começa?
Por que ele começa? Né? Por prazer. Né? A droga, ela age no sistema de recompensa, ela libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Né? Então, a gente sente um prazer. Umas pessoas mais, algumas menos, algumas com uma droga. Né? A gente fala que tem usuário que tem uma droga de preferência. Ele usa múltiplas drogas, mas tem uma que ele gosta mais. Né? Então, isso vai depender do sistema de recompensa dele. Né? Então, começa assim, começa com curiosidade, começa com os amigos, para se enturmar. E aí, vamos pensar num adolescente, né? Um adolescente que está usando maconha, ou algum amigo oferece, e ele gosta. Ele se sente bem por algum motivo, aquilo dá um prazer para ele, e aí o amigo chama de novo, ele vai de novo. Né? Dali a pouco, ele começa a ligar para o amigo. Ele começa a usar todo dia depois que sai da escola. Depois ele está usando antes da escola. Né? Então, o usuário, ele começa a ter e ele começa a ter um esquema. Ele começa a ter um esquema. Daqui a pouco ele vai comprar. Onde ele vai comprar, que horas ele vai comprar, né? Com quem ele vai. Ele começa a planejar como ele vai fazer isso. Então, a vida dele começa a girar em torno dessa cultura do consumo. Né? Uhum. E aí ele vai, muitas vezes, deixando de fazer algumas atividades que são prazerosas e que ele fazia antes. Né? As coisas como simples, que para a gente dá prazer, então ir ao cinema, ao teatro, né? Não passa, ele não tem mais prazer, né? Porque ele tem o prazer na droga. Aliás, a própria droga pode também não dar mais prazer para ele. Ele tem que aumentar a quantidade dessa substância para poder ter o mesmo efeito que ele tinha antes. O efeito chama tolerância, esse mecanismo, né? Então, o usuário ele está inserido numa cultura de consumo com pessoas, com lugares, né, com situações em que é muito difícil ele sair sem ajuda, né? Principalmente quando a gente faz uma avaliação e ele tem um diagnóstico de dependência, né? Porque o usuário ocasional, ele consegue ainda ter prazer nas outras coisas, né? A minha soteropolitana favorita, Raquel Brito, está dizendo para você que a sua analogia foi sensacional. Eu me lembro, obviamente, eu não trabalho com dependência de álcool, não é minha área, mas eu me lembro de gente dizer que para se tornar dependente basta começar a beber. É isso? Uhum. Na Muitas vezes verdade, não há nada específico, é isso? basta começar a beber e outros fatores, né? Então, assim, obviamente, quem não bebe não vai ficar dependente, né? Então, a gente precisa da bebida. Então, vamos falar do álcool. Tem alguém perguntando, isso serve para o dependente de álcool, né? Serve para todas as drogas. Acontece que o álcool, a dependência do álcool, ela demora mais para se instalar, porque é uma droga ingerida via oral. E as drogas que são via oral, elas demoram mais, porque elas demoram mais para o efeito começar, e o efeito é mais duradouro. Então, diferentemente das drogas que são fumadas, né, ou injetadas, porque elas chegam muito rápido no pulmão, por exemplo, as fumadas, do pulmão para o sistema nervoso, o efeito é muito rápido, é imediato praticamente, né? E elas saem também, o efeito dela é muito rápido, e dura pouco. Então, a chance de repetir o consumo é muito maior, né? Isso acontece com o crack, com o cigarro, por exemplo. Mas voltando, por que não é só o álcool, não é só o álcool ou outra droga que vai deixar a pessoa dependente, um monte de fator. E a gente chama de fator de risco, fator de proteção, né? Então, vamos pensar, doenças psiquiátricas, tá? Que você que sabe bem, transtornos psiquiátricos, diagnosticados ou não, né? Quem tem um transtorno tem muito mais chance de desenvolver a dependência e vice-versa. O contrário também é verdadeiro, né? Porque as drogas agem no sistema nervoso central e podem desencadear depressão, ansiedade, né? Esquizofrenia, que é o caso da maconha, né? Então, isso é um fator genético, sistema de recompensa. Daí a gente tem um fator social. Como é que a gente já vive num país onde o álcool é uma droga totalmente incentivada pela sociedade, né? Eu falo que é muito estranho quando uma pessoa não bebe, chega num lugar, você não vai beber, mas como você não bebe? É como se fosse uma ofensa a gente chegar num lugar e não beber, né? Tem comemoração, tem álcool, tem champanhe, tem churrasco, tem que ter cerveja.
o Brasil é assim, né? Uma cultura de incentivo ao álcool. Então, esse é a nossa permissividade. Como é que é essa família? Essa família também bebe, né, à vontade? Tem bebidas em festas infantis? Né? Os pais estão sempre bebendo na frente dos filhos, os filhos crescem com isso. Eu cresci com meus pais bebendo dentro de casa, né? Então, você acha, a criança, o adolescente acha que aquilo é normal, né? Normal. Então, eu vou beber, porque faz parte, né? Então, e além disso, tem tem também o lado psicológico. Como é que foi a história de vida dessa pessoa? Tem traumas, né? Tem outros fatores ali psicológicos. Então, vamos pensar nós somos seres biopsicossociais, né? Então, temos biológico, psicológico e social. Tudo isso misturado, quanto mais fatores de risco a gente tem, maior é a chance da gente desenvolver a dependência química. Não é uma regra, né? Nossa, essa pessoa tem pai dependente, família desestruturada, né? Tem um monte de transtorno e tal, e não desenvolveu a dependência química. Que bom, né? Ela se protegeu, né? E não desenvolveu. Não é uma regra, mas é o que geralmente acontece. Maiores as chances. Desculpe, eu te interrompi. Não, terminei. Eu não sou psiquiatra que especificamente trabalha com álcool e drogas, mas a gente vê isso exatamente pelo outro lado que você falou. Quer dizer, você tem um monte de gente com quadro de depressão que usa álcool como automedicação. Pessoas com pânico ou fobia que usam álcool para diminuir, inclusive, a questão da fobia, poder se aproximar. Crianças, adolescentes com TDAH, que tem a coisa do prazer imediato. Uma das maiores comorbidades em transtorno bipolar é o alcoolismo. Né? Então, de fato, sim, o álcool entra como comorbidade num monte de outras coisas. Olha, a Lai está perguntando, enquanto a publicidade de cigarro na TV foi banida, a cerveja segue desenfreada e crescente, presente em novelas e programas de entretenimento. Claro, é isso mesmo. Exatamente. Né? Esse é o grande desafio dos especialistas em dependência química. Tirar a propaganda do álcool, né? Mas a indústria do álcool ainda é muito forte. Mas o Brasil, para vocês terem uma ideia, né, nós somos referência mundial em prevenção de tabagismo por conta de política pública, né? Então, teria que fazer a mesma coisa com álcool? Sim, né? Então, talvez não proibir, mas proibir propaganda, né? Ter uma maior fiscalização. A gente sabe que menor de idade consegue comprar álcool em qualquer lugar, né? E tem uma lei prevista, né? Oferecer álcool para menor de idade é crime, com multa, com detenção, mas a gente não tem fiscalização. Já eu vou falar disso, porque eu tenho um filho adolescente e isso me causa muita revolta. Eu estive recentemente palestrando num evento do SER, que é um evento que nós teremos ano que vem, e eu vi uma palestra muito interessante do Rodrigo Mottia, que é da Ambev, que é responsável pelas relações institucionais. É de fato muito difícil, o lobby é muito forte. Não obstante, eles tentam fazer algumas coisas do tipo beber controlado, beber com responsabilidade. Ele estava me falando de mecanismos onde o aparelho, determinada traquitana lá, diagnostica se você bebeu muito. E aí o carro não liga. O carro não liga. Isso, tem umas coisas, não é? Umas coisas sobre isso. Achei muito interessante, mas, claro, tudo isso é uma forma de oferecer o contraponto a essa propaganda que é abusiva, né, em termos de álcool. A Tereza Cristina está perguntando algo que eu acho que não é o nosso objeto aqui, que é maconha e esquizofrenia. Não sei se você quer falar, mas acho que isso não é a nossa área aqui. Existem muitos estudos australianos, neozelandeses sobre aumento de risco de esquizofrenia e transtornos psicóticos com maconha,
Não sei se você quer entrar nisso, porque não era algo que nós íamos conversar. Uhum. Não, eu só vou falar por cima, então. A maconha, ela principalmente ela desencadeia quando a pessoa tem uma predisposição genética. Daí é um gatilho bem importante. E a esquizofrenia, a gente sabe, é uma doença crônica, né? Que não tem cura. Tem um trabalho australiano, eu acho que é australiano, da Nova Zelândia, ou dos dois, que eles comparam em adolescentes dos 12 aos 18, que é o período onde você começa a ter a formação da construção neuropsicológica cerebral, adolescentes que usam maconha uma vez por semana no sábado, adolescentes que usam uma vez por mês, adolescentes que usam 2 vezes por semana, adolescentes que usam mais vezes por semana, e a eclosão de quadros psicóticos posteriores também está relacionado com a frequência do uso, Uhum. né? Uhum. Mas me diz uma coisa, você é terapeuta, nós vamos falar de psicoterapia, mas obviamente a psicoterapia entra encaixada com outros tratamentos, né? Tratamentos farmacológicos, por exemplo, antabuse, naltrexona, outros tratamentos farmacológicos. Psicoterapia entra sempre no tratamento dos problemas ligados ao álcool. E quando entra? Eu vou estender a pergunta. Quando é que eu tenho que dizer para o camarada, cara, você está bebendo muito, está na hora de você procurar ajuda? Uhum. Tá, vamos lá. Existem padrões de consumo, né? Então, como eu falei, geralmente esse usuário ele começou, inevitavelmente ele começou usando recreativamente. Eu não gosto de falar socialmente, né? Fez um uso recreativo. Só que esse uso começou a atrapalhar a vida dele. Então ele não consegue mais. Talvez ele falte no trabalho um dia, né? Ele não consegue mais estudar. Se a gente estiver falando de um adolescente que está usando maconha, por exemplo, né? Ele tem um rendimento baixo na escola, né? O trabalhador tem uma produtividade baixa, ele é demitido, né? A esposa começa a brigar, ele tem muitos conflitos dentro de casa, ele começa a ter perdas financeiras. Então, o uso da droga está começando a interferir em vários aspectos da vida desse indivíduo, né? E aí a família fala, você precisa de tratamento, está se prejudicando. E muitas vezes, a maioria das vezes, tá, o usuário, ele não percebe que ele está precisando de ajuda, né? Ele precisa chegar quase que no fundo do poço para ele entender que está na hora dele procurar ajuda, né? Por quê? Porque é natural isso, existe uma ambivalência nesse usuário de parar, porque ele sabe que se ele começar o tratamento, ele vai ter que parar, total, né? Não existe, já foram feitos um monte de estudos e pacientes que a gente atende. Eu quero começar só beber cerveja no churrasco, né? Eu tinha um paciente que usava álcool e cocaína, paciente grave, né? Com depressão, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e ele achava que ele podia beber cerveja no churrasco. Ele conseguiu uma vez, 2 vezes. Na terceira, ele já estava. Ou ele recai só no álcool e fica no álcool, ou ele volta para a cocaína, porque é a droga de preferência, enfim. Não tem. Então, a dependência é uma doença crônica e incurável. Ela tem tratamento, ela tem recuperação, mas um dependente nunca vai ser mais um usuário ocasional. Isso é importante, né? Então ele está nessa ambivalência. Será que se eu procurar ajuda, eu vou ter que parar? Como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida? E os meus amigos? E o churrasco? Como é que eu vou fazer para ir numa balada? Ele vai ter que mudar toda a vida dele. Ele vai ter que mudar o estilo de vida dele, né? Então isso é muito difícil. E a psicoterapia entra para a gente ajudar esse indivíduo e falar para ele, olha, existem outras formas, né? Que formas você pode... O que você pode fazer? E lembrando que ele não sente mais prazer. Olha que difícil. É um desafio para nós, né? Porque ele não sente mais prazer nas outras coisas. E a gente tem que mostrar para ele o que você gosta de fazer, né? Um paciente uma vez me disse o seguinte, quando ele estava abstinente, já uns 3, 4 meses. Ele falou assim, nossa, eu estou andando na rua e eu estou vendo as árvores e as flores. E ele estava prestando atenção nas casas, no que tinha ali na rua, porque ele não conseguia.
Ele estava sempre intoxicado quando ele andava, né? Então, o que dá prazer para essa pessoa? É tentar substituir. A gente não pode deixar um vazio. Ele não pode parar de usar e ficar com esse vazio. E nada vai dar mais prazer do que a droga, lógico. Mas ele tem que ter várias fontes de prazer. Então, a psicoterapia ensina o paciente a isso, ensina as habilidades sociais que ele tem que ter, a habilidade de dizer não, né? A habilidade de poder ir para um lugar mais para frente, né? Porque no começo ele tem que evitar tudo, né? Mas mais para frente, se ele vai numa festa, como é que ele fala não? Como é que ele pode beber outra bebida que não seja droga, né? Enfim, ela entra como uma parte de um tratamento que sim precisa, dependendo da gravidade, tá? E na maioria das vezes, 80% dos pacientes dependentes químicos, eles têm comorbidades. E às vezes muito graves, né? Então, a gente tem que tratar as duas ao mesmo tempo, né? E impossível tratar sem um psiquiatra. Porque ele vai entrar com as medicações que você falou, né? Antietanol, naltrexone para baixar a fissura, mas ele vai entrar com antidepressivo muitas vezes, né? Com alguma medicação para baixar a ansiedade, tudo isso, né? Às vezes um benzo num momento de muita fissura, assim, como emergência, né? E aí tem o AA e o NA que todo mundo gosta, né, tá? E que funciona. Tem paciente que não precisa nem de psicoterapia, nem de psiquiatria. Se é um paciente um pouquinho menos complexo, digamos assim, ele consegue só com um grupo de mútua ajuda ficar abstinente, né? Bom, Lai, muito obrigado pelos elogios. Espero sim, se você estiver no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, espero sim conhecê-lo e te agradecer pessoalmente. O Ricardo, eu sei, você é especialista, que a gente não faz diagnóstico de dependência de álcool pela quantidade, pela frequência, mas 750 ml de álcool para dormir é uma garrafa. Isso destrói a estrutura do sono e isso certamente vai levar a um monte de problemas diários. Acho que a gente estava falando, então, que não é para as pessoas ficarem com esta impressão mais clara. Não é necessariamente o quanto eu bebo ou a frequência, mas é o que você estava dizendo. Eu já tive multas porque eu estava dirigindo embriagado. Eu já comecei a faltar no trabalho. Eu troco as minhas relações de amizade familiar para ir beber. Se a festa não tiver bebida alcoólica, eu acho sem graça. Eu começo a ter problemas, brigar, a mulher brigar, etc. E tem uma justificativa que eu ouço sempre. Não, sabe o que é? É que o pai dela era alcoolista, então não é que eu bebo muito, é que qualquer coisa que eu bebo, ela já lembra do pai e já manda eu parar. Quer dizer, tem as mais variadas justificativas, não é isso? Agora, então vamos falando de família aí. Qual é se é que existe, essa é a pergunta que de vez em quando fazem para a gente e não tem resposta. Qual é a competência da gente, qual é o gancho para a gente motivar alguém a se tratar? Porque às vezes a família está desesperada e a pessoa minimiza a questão. Qual é o gancho para fazer essa pessoa submeter-se a tratamento? Olha, o eu é bem importante, mais do que o você, né? O você fez isso, você faz aquilo, o dependente acha que ele, né, ele se sente como um acusado, ele está sendo acusado. Quando a pessoa vem e fala, eu me sinto assim quando você bebe, né? Eu fico chateada, eu percebo que não conseguimos conversar, eu não consigo conversar com você direito, eu fico magoada, eu não gosto quando você fica agressivo, né? Isso pode ter um efeito um pouquinho melhor, mas eu vou dizer, tá, a motivação ela é interna mesmo.
é raro isso acontecer. A pessoa ela tem que sentir que ela está com problema, ela tem que sentir que os aspectos da vida dela estão muito complicados, que estão todos atrapalhados, muito confusos, e aí ela vai procurar ajuda. E outra coisa importante, a ajuda para eles, tá, que tem que ser imediata, porque eles têm momentos em que eles, agora eu vou, né? E aquele momento de ambivalência parece que escolhe um lado. Então, agora eu vou procurar tratamento. Esse agora, se ele for no dia, essa pessoa tem 85% de chance de comparecer. No dia seguinte, já cai para 60%. Então, o tratamento tem que estar imediatamente disponível. Uma semana depois, cai para 20%. Não dá. Ela não vai. É o que a gente fala de abandono pré-tratamento. Já abandono antes de começar. Quer dizer, se eu quiser tratar hoje, você tem que me atender hoje. Hoje. E amanhã, Hoje. Amanhã pode amanhã ser que tem você desista. jogo do Santos. Amanhã eu vou ter que tomar uma cerveja. Amanhã não tem jeito, é isso? Exatamente. É isso. Tem que ser na hora, porque a gente tem que lembrar disso, ele é muito ambivalente. E ele passa por fases. Então, essa primeira fase, que ele não entende que ele quer, a gente chama de pré-contemplação. Tá. Quando ele já quer, mas ele está ali ambivalente, é a contemplação. A gente tem que pegá-lo nessa fase. E aí a gente vai motivá-lo para uma mudança. Né? Fazendo balança decisória, né? Mostrando para ele quais os pontos positivos, os negativos de beber, de não beber, de usar, de não usar. E aí vai indo. E aí, assim, tem que aderir, né, tá? Porque eles são difíceis de aderir também. Então, não tem como tratar um paciente se ele não aderir. Né? Andréa Sakai está dizendo que a sua informação foi preciosa, está te elogiando. Eu repito, eu não sou especialista em dependência do álcool, mas às vezes a gente trata indivíduos com transtorno ansioso, anorexia, depressão, etc. O cara não quer, o cara desiste do tratamento porque ele não quer tratar a dependência do álcool. E eu falo uma frase para a família que eu acho muito feia, mas às vezes eu acho que pega um ponto e eu não sei se você vai concordar comigo. O cara desiste de tratar e às vezes eu falo para a família, olha, pessoal, às vezes, quanto pior, melhor. Ou seja, quanto mais lá embaixo o cara se abrir das suas defesas, quer dizer, a hora que o cara percebe que ele perdeu todas as justificativas e as amarras sociais, talvez esse seja o momento onde ele volte. Isso é exato? Eu concordo. Eu concordo. Quando ele perdeu tudo, geralmente é assim, né? Ele não tem mais nada. Porque enquanto ele está lá numa situação confortável, onde ele não perdeu nada ainda, por que ele vai largar? Ele não tem motivo para largar, né? Mas aí ele percebe que ele começa a perder algumas coisas importantes na vida. Então a família tem que ser muito firme mesmo nesse sentido, né? E a gente sabe de casos de divórcio, né? Filho que abandona, porque é difícil conviver com dependente, né? E muitas vezes esse familiar se torna um codependente, Isso. né? Ele está tão envolvido na recuperação naquele paciente, daquele familiar, que ele não consegue mais viver a vida dele. Ele perde o emprego, ele perde as relações, ele perde a sua vida social, porque ele está vivendo em função da vida do familiar, né? Monitoramento, controle, o tempo todo, né? Então, é complicado, né? Mas o paciente tem que ser responsável pelo seu próprio tratamento. É claro que existem pacientes muito complexos, muito graves, né? Pacientes difíceis, que a gente chama, que tem muitas comorbidades, tem risco de suicídio, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que a própria droga tira a nossa capacidade de raciocínio, julgamento e crítica. Então, muitas vezes, o paciente ele não está em condições de saber que ele está precisando de ajuda, porque ele já perdeu essa capacidade. Então, entra a internação involuntária, com família e médico assinando, né? Internação compulsória judicial, porque precisa, porque ele está com risco de suicídio, de homicídio, enfim, está agressivo, né? E ele não percebe. E aí a internação involuntária funciona? Funciona. Desde que lá dentro, quando ele começa desintoxicação e tudo, ele entenda que ele realmente precisa e faça adesão ao tratamento.
Você vai me permitir só? A Raia está perguntando algo Hum. que é de uma área. A gente pode até discutir isso. No meu entender, não existe esse negócio de vício de comida, dependência de comida. Dependência de comida, dependência química são coisas totalmente diferentes. Aliás, o conceito de dependência de comida, vício em comida, a grande maioria dos autores não aceita, né? O meu amigo Ricardo está dizendo, para os pobres restam aquelas sucursais do inferno, que são as clínicas de reabilitação dirigidas por pastores, confinamento, etc. Bom, essa é verdade. Quer dizer, hoje, cada vez mais, algumas igrejas neopentecostais tomaram conta desta área de álcool e drogas, né? Você começou falando de família. Família sempre tem que ir para terapia? Na maioria das vezes, tá? Que pelo menos se não for para terapia, para poder aprender a lidar com esse paciente, né? Ela pode participar dos grupos de família de mútua ajuda, que são muito eficazes também. Amor Exigente e o Alanon. Alanon e Naranon. São importantes porque tem troca, né? São pessoas que estão ali, às vezes tem grupo específico para mães, por exemplo, né? Para filhos, como lidar com esses familiares. Então, é muita ajuda. Um ajuda o outro, um conta a sua experiência. É uma troca que funciona bastante, se a pessoa não quiser ir para psicoterapia. E aí a gente avalia, né, tá? Que tem familiar que lida bem, que consegue dar conta e tudo bem. Tem alguns que não têm nem informação de como lidar, não sabem, né? Então, o ideal é que a gente faz esse encaminhamento. Faz para uma outra pessoa, lógico, e muitas vezes é necessário. Duas questões específicas, só para pontuar. Esteve aqui com a gente, está aí no Reflexões Psiquiátricas, você conhece bem a doutora Patrícia Rochgraf, falando da questão do alcoolismo feminino, que é uma questão mais grave, tem o tal do efeito periscópio, né? A mulher dependente desenvolve complicações mais rápidas. E eu acho que uma das outras coisas é quando o paciente diz assim, não, mas eu bebo e aí eu uso cocaína. E aí eu fumo. Quer dizer, a bebida já vem num combo junto com outras coisas. Aí é mais complicado ainda, não é, para tratar? Acho que é a mesma coisa, tá? É. Porque a dependência é a mesma coisa, não é tão complicado. É mais complicado que só o álcool, por exemplo. Não, é tudo igual. A gente tem que entender os gatilhos, né? Então, por isso que um usuário de cocaína, por exemplo, ele não pode beber. Porque geralmente o usuário de cocaína não usa cocaína pura, ele usa com álcool. E o álcool sempre antes, né? Então ele sabe que ele não pode beber. Não adianta ele falar, eu vou beber, como o paciente que eu dei exemplo no começo. Eu vou beber álcool, quero beber socialmente, quero só beber cerveja. Ele não vai conseguir. Ele vai para cocaína, né? Pode ser até que ele fique dependente só de álcool, mas é muito difícil. Então, mas é a mesma coisa. Você também acha, então, que é a impressão que eu tenho, também tratando de álcool, mas secundário a outra patologia, que o indivíduo, quando propõe para você, olha, vamos combinar o seguinte, eu não quero parar de beber, eu quero beber controlado, 2 vezes por semana e tal. Eu topo porque eu sei que vai furar. Eu topo porque eu sei que se eu brigar com ele e dizer a ele que, olha, você precisa de abstinência, ele não vai topar. Você, quer dizer, o cara te propõe, eu vou tentar beber controlado 2 vezes por semana. Isso vai furar sempre, né? É só para ele perceber. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, não é? É isso mesmo. Então, ele pode até conseguir uma vez, 2. Na terceira, ele vai recair, né? E tem uma diferença, tá, que falando em recaída, entre lapso e recaída. A recaída faz parte do tratamento. Então, vamos pensar num paciente que fez o tratamento, né? Desintoxicou, então, ao contrário dessas clínicas que deixam o paciente 1 ano, isso não existe, porque ele vai sair da sociedade. Depois, a hora que ele sair, ele vai recair, né? Então, internação, mais ou menos 3 meses, é um tempo suficiente. 1 mês para desintoxicação e 2 meses para aprender habilidades, né? Terapia, grupo de mútua ajuda e tudo mais. Daí ele sai, né?
Quando ele sai, a gente vai... Acho que perdi o fio da meada agora. O que você perguntou mesmo? Nós estávamos falando de bebê controlado, de Controlado, isso. Aí ele sai, ele consegue falar, vou beber controlado, né? Aí ele começa, uma vez, duas, ele consegue se controlar. Ele não tem a compulsão, ele consegue parar, ele bebe duas e para, né? Na terceira vez ele já está com a compulsão antes do uso, por fissura, já quer beber, ou então ele está com a compulsão no uso, ele começa e ele não consegue parar, ele não tem mais o limite, ele não tem esse freio, ele não tem freio. E aí ele tem uma recaída importante. Então, a diferença, falar do lapso. O lapso é quando ele, por exemplo, bebe uma vez, ele bebeu uma cerveja. No dia seguinte, ele retoma o tratamento. Ele liga para o psiquiatra, né? Liga para o psicólogo, fala que ele bebeu, o que a gente pode fazer? Aí a gente atende no mesmo dia, né? E vamos retomar. É como se ele, num jogo de tabuleiro, né? Vamos pensar que a gente joga o dado, anda uma casa, anda duas. Daí jogou o dado, putz, voltou 3 casas. É isso, né? A recaída é isso. E o lapso volta uma casa só. E vamos continuar, né? Então... Desculpe. O lapso para tomar cuidado com aquela expressão já que, não é isso? Já que eu tomei uma, bom, aí é isso, né? É isso. Aí descontrola e aí recai, né? Então, muitas vezes o paciente, é isso que você falou, não dá pra gente contrariar. Deixa. Tá bom, a gente até orienta, olha, quase sempre, né, para não falar 100% das vezes, os pacientes recaem, não conseguem beber controladamente. Mas tá bom, você quer fazer uma tentativa? Faz. Daqui a pouco ele está internado de novo. Porque muitas vezes, na maioria mesmo das vezes, a recaída é pior. Uma recaída é pior que a outra. Então a pessoa volta, a recaída volta aos mesmos padrões de consumo de antes ou até mais graves. Saudar o Caio, meu queridíssimo amigo que está aí, né? Ô, Ricardo, você sabe que dipsomania é algo que eu estudava no tempo da psiquiatria paleolítica, lá uns 40 anos atrás. Eu não sei nem se existe isso ainda. Fernanda, que é o cara que entra num binge de beber, aí ele para e fica um monte de tempo sem beber, depois lá para frente. É um quadro descrito pela psiquiatria no início do século XX. Eu nem sei se existe isso ainda como entidade, dipsomania, acho que não existe, mas tem gente que tem esse padrão, não tem? É o padrão binge, é um padrão onde o homem bebe 5 doses ou mais num período curto, de 2 horas, e a mulher 4. E é um padrão, tá, que assim, grave, porque muitas vezes ele é combinado com acidente, né, briga, né, briga com a polícia no carro, na balada, volta para casa e briga com todo mundo da família, né, e ele pode causar risco para outras pessoas. Então, na minha opinião, é pior esse padrão do que a pessoa que bebe uma taça de vinho toda noite e vai dormir, come, depois vai dormir e não está colocando ninguém em risco, né? E o binge, tá, que agora, antigamente, no DSM-4, ele era considerado um uso abusivo. Agora, DSM-5, né, que foi publicado em 2014, ele já é considerado um padrão de dependência leve. Já é uma dependência. Ainda mais combinada com esse monte de consequências em decorrência do uso binge, né? É isso aí, Ricardo. Eu aprendi assim também lá uns 40 anos atrás. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente propõe abstinência completa e tal, eu ouvia, repito, eu não trabalho com isso, eu ouvia as pessoas dizendo assim, não é para o resto da vida. São 2 anos. Porque eu aposto que daqui a 2 anos ele está tão bem que ele não quer voltar a beber. Existe essa história dos 2 anos ainda? Não, isso é mito. É para sempre? É para sempre. Tem paciente que recai depois de 10 anos. É claro que a chance da recaída diminui conforme o passar do tempo. Então, os primeiros 3 meses, 80% dos pacientes recaem. Os 3 meses são muito importantes. Depois, essa taxa percentual vai diminuindo conforme a pessoa vai ficando abstinente e vai mudando o estilo de vida e tudo isso. Não adianta
ficar, principalmente no primeiro ano, com os mesmos, né, pessoas que bebia junto, situações, lugares, né? Vou te dar um exemplo do meu pai, tabagista, né? Que começou a fumar lá na década de 60. Ele parou em 2010, foram 45 anos praticamente. E ele fumava na sacada do apartamento. Então, além de parar álcool e café, que eram gatilhos para o cigarro, ele não sentou mais na sacada do apartamento dele onde ele fumava. Aquele lugar era um gatilho muito importante, dava vontade dele fumar, né? Então, isso é o básico para o começo do tratamento. E depois, a pessoa pode até ir testando, quer dizer, eu vou numa festa, eu vou num casamento, tem álcool, né? Mas como é que eu faço? As habilidades têm que estar muito treinadas, estabelecidas, para essa pessoa conseguir recusar. E os gatilhos internos, quais são? Tem mais ansiedade, tem mais estresse. O usuário, geralmente, ele é muito menos tolerante ao estresse e a situações, né, onde ele se sente frustrado. Né? Ele é intolerante à frustração e ao estresse. Então, como ele lida com isso que não seja bebê? Então, tudo isso ele tem que aprender. A gente muitas vezes chama também em outras áreas de desregulação emocional, emoções Uhum. negativas. Né? A Lai está perguntando internação compulsória, mas é isso mesmo, Lai? Ou é internação involuntária que você está perguntando? Quando a pessoa bebe sozinha, é um padrão feminino, muitas vezes, de beber sozinha, não é? Demora muito mais para buscar ajuda, não é assim? Depois que Bebe sozinha, percebe a quando bebe mulher. Então, esse é um critério, tá? Que dá dependência do diagnóstico, tá? Então, essa pessoa, ela bebe com outras, está sempre vivendo com outros ou ela bebe sozinha, né? Então, é um critério. Então, a gente tem que lembrar disso. São vários critérios para o diagnóstico da dependência. Preenchendo 2 ou 3, a gente já tem uma dependência leve. Mais do que 6 é uma dependência grave, né? Então, esse é um critério Uhum. que vai somando com os outros. Então, nunca ele é isolado. A gente nunca vai vê-lo isoladamente, tá? Ó, quem está aí é meu amigo maravilhoso, que eu já entrevistei aqui, o Padre Seron, que faz um trabalho maravilhoso na periferia de Porto Alegre. Padre Seron, Santos vai jogar aí com o Internacional, com o seu Colorado. Quem sabe eu vá aí a Porto Alegre e dar um abraço em você. Olha, a Lai está falando, é internação involuntária mesmo. A minha impressão é que internação involuntária é absolutamente necessária em diferentes situações. Não estamos falando só de álcool, né? Depressão Sim, por ação sim. suicida, indivíduo com heteroagressividade, automutilação, falha de tratamento ambulatorial. É Isso. necessário, você É também acha, né? necessário. Sim, sim. E Olha, funciona. tem uma coisa que você falou que me toca, né? Uhum. As minhas filhas, eu tenho filhas de 30 anos hoje, uma já com neta, outra vai me dar um neto daqui a pouquinho, e elas contam a história onde elas passaram a maior vergonha do mundo, porque o pai uma vez foi buscar, o pai, este que vos fala, num bar, e elas estavam bebendo, né? E serve-se álcool. E o pai entrou e falou que ia começar um quebra-quebra, que podia chamar a polícia, que eu vou começar um quebra-quebra aqui, porque estão vendendo álcool para criança. Eu ia quebrar o computador, ia quebrar. E ia mesmo, viu? Às vezes eu sou meio Uhum. e elas até hoje contam isso como uma história de vergonha absoluta. O meu pequeno meliante de 15 anos aí, eu vejo, os caras pedem vodka, a pior vodka, uma vodka Asco, eu não vou dizer o nome, é das mais baratas que tem aí para festa, e o delivery entrega. Né? Tem Uhum. pai e mãe que diz assim, eu prefiro que ele aprenda a beber aqui comigo, ou então eu digo para ele, olha, o que você beber, depois você conta para mim, porque afinal vai beber. Essa leniência com criança tá correta? É muito importante sua pergunta, tá? Porque eu vejo, eu também sou mãe de adolescente,
Tenho um de 16, uma de 12. Então, eu tenho amigas que falam para mim isso. Eu vou aprender, vou ensinar meu filho a beber em casa. Porque assim, quando chegar lá fora, ele vai beber direitinho. Vai aprender a beber. É mito. É um absurdo. Primeiro que a gente está falando de oferecer bebida para menor de idade, e é crime, sim. É chamar a polícia mesmo, né? Então, começa daí. Mesmo que seja os pais para o filho, né? Então, não precisa ser um local, um estabelecimento. Uma Desculpe, pessoa. mesmo que, olha, eu estou fazendo uma festinha para os meus filhos, eu sou o pai responsável, eu estou aqui com eles estão bebendo, eu estou aqui. É crime de jeito. Eu vou te denunciar se você fizer isso. Não, tá eu bom? não. Mas, além disso, a gente está oferecendo álcool ou outra droga para uma criança, um adolescente. Existem uso agora a partir dos 12 anos, cada vez mais precoce, né? O cérebro desse adolescente não está formado. E antigamente a gente, poxa, se forma com 18, libera bebida com 18, né? Estados Unidos é a partir dos 21, tem um motivo. Mas agora a gente sabe que o cérebro só se forma aos 24. Então, quanto mais a gente adiar isso, melhor. E aí a gente fala para o filho, olha, bebe aqui, porque é melhor, né? É o contrário, né? Então, se pai acha que ele está prevenindo o uso lá fora, ele está fazendo exatamente o contrário. Já tem estudos dizendo o seguinte, quando o pai autoriza e é conivente, está lá incentivando, né? Mesmo que seja pouco, o que vai acontecer lá fora? Esse adolescente ele vai se sentir Autorizado. autorizado, seguro, né? Eu sei beber. E aí ele vai beber mais. Ele vai beber em binge lá fora. Enquanto que se o pai fala, a simples fala, eu não quero que você beba, né? Eu não autorizo você beber por causa disso, consequências, prejuízo cognitivo, barará, barará, e eu não quero, pode ser até que ele beba, porque o adolescente precisa transgredir, mas ele vai beber menos, vai beber pouco. Então isso é muito importante, é um mito ensinar a beber. Não ofereça álcool para os seus filhos menores de idade, nem outra droga. E lembrar o seguinte, tá? Que o álcool é uma droga lícita pra gente, pros adultos. Pro adolescente ela é ilícita. Então é a mesma coisa que oferecer cocaína. Uhum. Sensacional isso que você está dizendo. Eu queria que você repetisse, quer dizer, não adianta a gente dizer assim, bom, vai beber mesmo, fazendo, como é que chama? Não é social mais, é resenha, sei lá o que catso que eles chamam agora, resenha, alguma coisa desse tipo, que eles dizem até a resenha, não, mas eu vou levar isso, outro vai levar aquilo. Não há nenhuma possibilidade de impedir a venda de álcool para menor, né? É difícil. Infelizmente não. Adulto, delivery não pede para saber Não. maior. RG falsificado que os próprios pais ajudaram a falsificar. Incrível isso, né? Eu não, que eu já dei um catiripapo nele a hora que ele resolveu Ótimo. isso. Já dei uns tapas dele. Mas tem alguma possibilidade de intervenção que não seja intrafamiliar? Quer dizer, tem alguma possibilidade de intervenção em serviços de delivery, em supermercado, em bar? Quer dizer, claro, eu tô fazendo uma pergunta para você que é talvez tão utópica, mas você acha que existe algum jeito? Então, utópica não é, Pac. Ela basta a indústria deixar, né? E ter fiscalização no Brasil. Então, nos Estados Unidos, você vai comprar qualquer bebida alcoólica, primeiro que não se vende após as 10, Não né? Em se vende? supermercado. Após as 10 da noite. Ah, sim. Isso é uma política bem importante, né? Porque existem estudos dizendo o seguinte, parou de vender, o bar fecha às 10, né? Diminui o consumo e, consequentemente, diminui acidente e tudo mais. A política é fiscalização. É fiscalizar e multar os estabelecimentos. E pedir RG, sim, mesmo que a pessoa tenha cara de 47, como eu. Eles pedem. Você vai comprar, eles pedem RG nos Estados Unidos. Pensei que você tivesse 45, 46. Então, tá vendo como eu tô bem? Olha lá.
Se você falar isso aqui na Vila Madalena, você é linchada, não é? Pois é, com certeza. Porque é difícil. O Brasil é um país engraçado, Taki, porque é um país que 50% dos brasileiros não bebe. Não? Diferentemente, não bebe, é abstinente. Só que os outros 50, se a gente for pensar, se a gente for pegar só os 50% que bebem, 40% deles bebem em brinde. Então é como se, entendeu? A gente não tem um consumo assim como na Europa. Bebe uma taça de vinho no jantar com a refeição e acabou, é uma taça. Né? E lembrando que, isso é importante, não existe uso seguro do álcool. Qualquer uso pode causar transtornos psiquiátricos, doenças clínicas, tá? Então, só que a gente tem um uso menos, que o risco é um pouquinho menor, que são até 7 doses para a mulher na semana e até 7? 2, 7. Uma taça de vinho por dia, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado de 45 mililitros. E o homem é o dobro disso, 14 na semana. Você tá Na já? mesma ocasião, eu acho muito. Eu acho muito. Mas é aquilo, quanto mais a pessoa usa, maior é a chance dela ter consequências. Quanto maior é esse padrão, né? Mais alto. Você faz parte de uma associação, a ABAD, Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. É isso a sigla, né? Uhum. De Essas tudo. associações, você acha que tem pouco poder de fogo para tentar regular alguma coisa? A Ana Paula está dizendo que tem que regular, claro, é tarefa do poder público, tem que fiscalizar. Aqui no Brasil, a indústria de bebida hoje trabalha para desonerar a bebida alcoólica. É isso mesmo? Para desonerar? É, E eu jet acho que é isso. Eles tentam. é imposto, jet ski, jatinho. É isso? O que é? Não Jet entendi. ski, jatinho, bebida alcoólica não paga imposto. É isso? Então, tem que aumentar imposto de cigarro. Por isso que o cigarro deu certo. Aumento de imposto. Não pode fumar em lugar fechado, né? Proibiu propaganda. Propagandas, avisos de doenças atrás do maço. Isso é política pública, né? E o álcool causa mais danos, né, Tati? Porque o álcool, ele causa danos a terceiros, né? Então, é mais grave. Mas a indústria não deixa, política complicada, então não se tem um interesse, né? Com teus grandes lobbies, né? Ó, você já falou isso, mas eu vou me permitir andar um pouquinho mais. A Lene falou: uma taça de vinho todos os dias é saudável? Já falou que não. Não, não é. Álcool não é saudável. Pode ser o suco de uva natural e tal, que tem uma substância importante, que eu já vou lembrar o nome, que pode fazer bem ao coração. Mas o álcool do vinho, ele não é superior, os benefícios não são maiores do que a substância. Resveratrol, Resveratrol. né? É isso. Ah, e tem uma pergunta que eu queria também responder, tá? Que é importante. Sobre os dependentes. Tem uma pessoa que perguntou por que a cerveja sem álcool funciona? Não funciona. Não, De jeito nenhum, não. Primeiro que ela tem 0,0 alguma coisa de álcool, tem. E segundo que vai ser gatilho e essa pessoa vai para a cerveja com álcool quase 99,9% das vezes. Ela vai para o álcool. Então não pode. já que você É outra bebida. não É, funciona, não. eu não preciso elogiar, porque cerveja sem álcool tem gosto de papel. É muito ruim. Então, Não para não funciona. dependente serve, né? Para quem gosta, não quer beber, vai dirigir naquele dia, legal. Mas para dependente, não. Tá. Ó, pessoal te amou, né? Olha aqui, de Muito acordo bom. com o plano, a idade para compra aumentaria um ano todos os anos, a partir da Olha, idade mínima de 18. Adolescente que hoje tem 14 nunca seria autorizado a comprar. é Mas não é isso. autorizado a comprar, eu não entendi, Lai. Você entendeu? Ele não é autorizado porque tem uma lei, mas ele consegue. É isso? Ah, claro. Álcool tem a ver com masculinidade, tem a ver com sociabilidade.
afabilidade, né? Tem muita coisa. E aí o adolescente começa a ver as propagandas de cerveja com mulheres bonitas, né? Ele consegue paquerar. Então, como é que eu não vou beber? Preciso beber, porque eu preciso estar nesse ambiente, Não né? tem mais essa coisa da boazuda da Kaiser, da loira da Kaiser. Não tem mais Então, cerveja com mulher, tem? eu acho que menos, né? Mas tem muito isso, novela, né? Então tá sempre, coloca o whiskinho lá para relaxar, né? Então, vai criando essa cultura de que droga faz parte ali, ou para relaxar, ou para ter prazer, ou para se socializar, para perder a timidez. Olha, eu falei para você 30 minutos. Não, já passou uma hora. Você tem criança aí, eu sei que você está ocupada. Vamos só lembrar uma coisa, que é algo que Uhum. pertence, e eu acho que você já começa a ver isso, é a questão da dependência de álcool, dos problemas ligados ao álcool pós-cirurgia bariátrica. Uhum. Não é? É. Quer dizer, fez cirurgia bariátrica, seja lá qual for e tal, não pode beber, né? Não pode beber. Porque a gente tem que lembrar, tá, que quase sempre, isso você sabe melhor do que eu, você deve ter estatística, as pessoas que têm compulsão alimentar, né, elas têm uma compulsão, elas têm talvez uma ansiedade, né, e aí a chance delas substituírem a compulsão é muito grande. Isso acontece, o inverso também acontece, né, então dependente de substância, muitas vezes começa a trocar a compulsão. Ele vai para jogo, ele vai para comida, né, ele vai para sexo. Então, acontece muito. Então, é muita terapia mesmo para frear esse impulso, para ele aprender a frear esse impulso, a compulsão, né? É. Essa questão da substituição da compulsão é algo que vale a pena a gente um dia conversar bastante. A questão do álcool é que álcool é muito mais rapidamente absorvido por Sim, quem faz cirurgia bariátrica, níveis sim. séricos são altos e tal. É um problemão e eu acho que a gente já devia alertar as pessoas. Aí, visto pela cerveja, tá. Tem alguma coisa, claro, tem um monte, mas tem alguma coisa que você pensa assim, pô, esse cara não me perguntou algo fundamental, deixa eu falar antes de terminar a live, isto que é importante. E saiba que eu vou pegar esse trecho que você fala de criança, eu acho que isso aí tem que viralizar, né? Tem que Mas viralizar. tem alguma coisa mais que você queira falar que eu não perguntei? Olha, eu quero expressar minha opinião, né? E às vezes as pessoas perguntam, você bebe, né? Eu gosto de beber vinho, mas eu bebo pouco, né? Numa dose que o risco é menor, e eu nunca dirijo. Então, acho que esse é um recado. Eu não sou contra o álcool, mas eu sou, né, contra o uso abusivo, né, que pode causar problemas, que pode causar risco à vida das pessoas. Isso é o Se não vamos, mais importante. nós aqui estamos pregando a temperança, quer dizer, não pode beber Pois de jeito é, nenhum, pois não é é. isso. Uhum. E aí a escolha é da pessoa, né, tá? Porque os riscos estão aí, clínicos, né? Então, é uma escolha, né? Mas desde que você não coloque a vida das outras pessoas em risco, ok, né? Olha, a Fabrícia vai compartilhar assim que a gente liberar. Obrigado, André, obrigado por ter assistido aqui. André, doutor André, obrigado. Ricardo, depois você fala comigo se deu certo aquilo ali. Ó, você foi show, hein? Obrigada. Parabéns. Você também, foi muito bem. Uma E das primeiras lives que você faz, né? Rabiba, parabéns. Obrigada. Da Ara que você não toma, né? Ai, a Ara que tem 50% de álcool, É, né? Mais até, chamam acho que de até um, mais. mas é muito alcoólico. Eu não tô Muito, muito. fraco para. Não dá, não desce. Tá bom? Tá bom. Beijos, super Beijo. beijo. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada pelo convite Peraí, mais uma vez. fala o teu Instagram, Ah, porque eu acho que a meu, gente vai querer te escrever. tá, tem bastante conteúdo lá. @Conajuda, com N, Conajuda. Será que eu consigo escrever aqui?
C-O-N-A... D-A. C-O-N-A-J-U-D-A. Com N, ajuda. Só que é com N, né? Isso. Então, isso. quem segue a Conajuda e não me segue, faz favor de me seguir. Quem segue aqui o Reflexões Psiquiátricas, passa a seguir, né? A Fernanda, que tem muito conteúdo. Ricardo, é ruim mesmo. Beijo, viu? Beijo. Yala. Obrigada, Paty. Tchau, beijo. Yala. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, que assistiu. Muito obrigada pelo prestígio. Tchau. Como é que faz?